Olá, boa noite, sejam bem-vindos à live de hoje. O meu nome é Isabela e eu vou acompanhar vocês neste módulo que é de práticas inovadoras em experimentação remota e competências digitais. Vou falar um pouquinho sobre mim para que vocês saibam quem eu sou e de onde eu venho, com a experiência que eu vou compartilhar com vocês acerca do tema. Como eu comentei, meu nome é Isabela Nardi, eu sou professora universitária no Instituto Digipen, que é uma universidade localizada em Bilbao, no País Basco, na Espanha, e é por esse motivo que nós estamos fazendo essa live dessa forma, que não é uma live, na verdade isso está gravado e vai ter um mediador que vai auxiliar vocês aí. A gente vai pausar um pouco o vídeo, vai ter uma discussão, porque infelizmente por conta do fuso horário não vamos poder estar ao vivo, mas eu estou disposta, né? Se alguém tem alguma pergunta a mais do tema, talvez podem pedir o meu contato e o José Pedro pode passar meu contato para vocês. O pessoal tem o doutorado, estou concluindo, né? Na verdade, tenho a defesa esse ano, meu doutorado em engenharia pela Universidade de Deusto, na Espanha, doutorado em engenharia e gestão de conhecimento pela UFSC e tenho experiência aí já há 10 anos em pesquisa em educação, tecnologias de educação e laboratórios remotos, né, desde 2015, 2014, e já, assim, experiência com docência na área de ciência da computação e formação de professores, e sou formada tanto em tecnologias de informação e comunicação quanto em pedagogia. Então, pessoal, eu espero que a gente desfrute muito, apesar de que vai ser, né, infelizmente temos que fazer dessa forma gravada. Mas então, gente, vamos conversar, né? Porque essa aula vai ser sobre tendências de inovação aqui nessa área, até interessante. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha tese, que ela foi justamente nisso, em inovação na área de experimentação remota. Então, primeiramente, vamos falar de uma forma bem generalizada sobre tendências, sabe? Porque a tecnologia ela tem evoluído muito e ela pode ser aplicada em muitos contextos. Então, claro que a educação não pode ficar de fora, né, gente? A gente precisa aí melhorar nossa educação. Nossos alunos estão aí chegando, aí já nativos digitais, então temos que nos preparar. Porém, é algo muito interessante de considerar, não é? Porque quando nós falamos de nativos digitais, as pessoas pensam, os alunos não precisamos ensinar competências digitais, porque eles já são nativos digitais. E não é assim, na verdade. O que acontece é que eles têm muito esse manejo com a tecnologia, mas será que é com o que interessa realmente, sabe? Falta muito também, como foi comentado anteriormente, eu acredito que tanto professores quanto alunos precisam ter essas competências digitais para desempenhar certas tarefas. Porque se o meu aluno, ok, ele sabe muito bem usar o celular, fazer várias coisas, usar o TikTok, sim, essas coisas assim, mas será que ele sabe usar um computador? Será que ele vai saber digitar um texto no computador? Então tem várias coisas nesse fator de competências digitais. Por outro lado, também foi discutida a questão de experimentação remota, né? Que eu acredito que vocês já estão bem familiarizados com o tema. Porém, na experimentação remota existe uma série aí de, como eu posso dizer assim, de coisas que nós precisamos melhorar. E uma delas é a imersão na área de experimentação remota. Acontece muito, sabe que o aluno ele não se sente muito assim, sabe, ele não entende aquilo muito bem. E se nós aplicamos novas ferramentas modernas que existem, os nossos alunos eles podem se sentir mais imersos e dessa forma eles vão aprender melhor também usando o laboratório remoto. A gente pode ver várias coisas que estão acontecendo hoje em dia no mundo da tecnologia e dessa forma a gente pode aplicar o nosso contexto, a coisa que estamos fazendo. Outro tema também é como fatores como gamificação, uso de jogos na educação, tantas coisas que estão acontecendo, tantas palavras novas que nós temos hoje em dia, que nós ouvimos, que podem ser aplicadas no contexto educacional. Nesse tópico, nesse módulo, na verdade, nós vamos abordar diversos temas. Por exemplo, realidade estendida. O que é realidade estendida? Alguns já ouviram falar de realidade virtual, outros de realidade aumentada, outros não sabem do que eu estou falando. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e como a gente pode usar nas nossas aulas para deixar mais imersivo. Às vezes eu não vou usar na minha aula, mas eu posso ter essa ideia para um colega que está fazendo uma pesquisa, que pode desenvolver um sistema. E dessa forma nós pensamos juntos, nós fazemos um brainstorming.
Além disso, aqui nós vamos ver um pouco assim sobre gamificação, a gente pode ver que esses conceitos, contextos, coisas novas que nós podemos usar, né? Porque às vezes a gente tá meio sem ideia e vê uma coisa nova, mas isso pode ser legal, isso eu posso botar na minha aula, se um amigo meu conheço que pode usar isso aí, vai ficar bacana. Então é outra coisa bem interessante. Outro tema também, Learning Analytics, que é uma palavra em inglês, análise de aprendizagem, que nós podemos usar para, não é muito de pesquisa, também vou dar alguns exemplos de como pode ser usada. Muito interessante essa questão de ciência de dados também. Então, gente, como comentei com vocês, nós vamos ver várias coisas, né? No pouco tempo que temos, vamos discutir muitas coisas interessantes. E José Pedro, acredito que vai ser o nosso mediador e vai ser assim, eu vou falar um pouquinho com vocês e logo ele vai vir e vão discutir o que eu estou falando agora neste momento. Então, pessoal, esse é o primeiro bloco. Eu espero que vocês gostem bastante dessa aula. De novo, uma pena não estar, mas tento disponibilizar meu contato para quem tiver interesse e a gente pode conversar mais depois. Então, vejo vocês no próximo bloco. Olá, bem-vindos ao próximo bloco. Pessoal, aqui estamos e vamos falar um pouco mais sobre realidade estendida. Então, gente, realidade estendida é uma palavra nova, né? Em inglês, Extended Reality, XR. Mas o que é a realidade estendida? Então, o que acontece assim é que são termos novos. Então, alguns de vocês que já são familiarizados com esse tema, talvez tenham ouvido realidade mista, realidade aumentada, realidade virtual. E tem isso tudo sim, a gente vai conversar sobre isso. Para quem nunca ouviu falar de nenhum desses temas, tranquilo, a gente vai falar deles agora e você também vai entender do que eu tô falando. Então, a realidade estendida, na verdade, ela é como se fosse um termo guarda-chuva. Quando a gente fala de um termo guarda-chuva, a gente quer dizer algo que abraça os demais, sabe? Que estão todos dentro desse termo. A realidade virtual, ela é quando a gente cria um mundo virtual, sabe? Por exemplo, assim, você está jogando aí, você tem o seu avatar e entra no mundo virtual e interage com outros avatares de outras pessoas e está aí comandando neste mundo virtual. É muito visto em jogos, é muito visto assim em plataformas, para quem talvez alguns não conheçam, mas existia uma plataforma chamada Second Life, que era de mundos virtuais, que a pessoa assim criava seu avatar, podia fazer compras, tinha lojinha, tinha gente que conversava. Então é isso, sabe? É você existir, mas estar dentro, imerso neste mundo virtual, que está dentro do computador, ou que pode acessar pelo computador, ou pelos óculos, sabe? Com luvas de realidade virtual. É isso aí, né? É quando a gente emerge, está dentro de uma realidade virtual. E a realidade aumentada é quando nós aumentamos a realidade que nós temos. Por exemplo, quando usamos o celular, tinha aquele joguinho Pokémon Go, para quem se lembra, que a gente projetava ali usando o celular, aí aparecia ali o Pokémonzinho para coletar, tinha também alguns outros softwares que podem ser usados, por exemplo, em experimentação remota ou em simulações. Nós víamos, às vezes, coloca ali o celular por cima de um QR Code, alguma coisa assim, e aparecia ali o experimento, aparecia ali uma mecânica que podia ver melhor daquela forma ali, usando a realidade virtual como ou um circuito, aí usa ali, bota ali o celular por cima, e aí ele faz como, usando o celular, no celular ele mostra como projetando ali, como funciona aquele circuito. Então, a realidade aumentada é quando nós aumentamos a nossa realidade em que nós já estamos, a nossa realidade natural, a realidade que estamos, adicionamos novos elementos à nossa realidade. Isto é a realidade aumentada. E logo, tem conceitos como realidade mista, que seria como entrava ali os dois, mas a realidade estendida é isso, como abrange todos, acredito que incluso novos conceitos vão ser criados.
E vocês podem ver que, como comentei anteriormente, no conceito de laboratórios remotos, uma das principais desvantagens é a falta de imersão. E acontece porque o aluno está vendo ali o streaming do vídeo, está vendo ao vivo, que é o laboratório de como vocês viram ali, que o professor Juarez comentou com vocês. Porém, tem alunos que não entendem muito bem, os que têm muita dificuldade, têm a dificuldade com inteligência espacial, não entendem muito bem, eles precisam rotacionar, ampliar, entender muito melhor assim como funciona essa ferramenta. E quando a gente usa tecnologias como realidade virtual, realidade estendida, realidade aumentada, a gente melhora esse aspecto da imersão. Então, alguns trabalhos que eu posso citar, por exemplo, ali, uma colega minha, Priscila Nicoletti, fez uma tese nesse termo, assim, que ela fez um laboratório remoto em realidade aumentada, e usando ali um software para... Vem essa questão de circuitos, que era um painel elétrico que mostrava ali como funcionava. Os alunos viam o painel remoto e por cima projetava ali com o celular como funcionava aquilo, né? Usando a realidade aumentada. Na minha tese de doutorado, o meu trabalho foi de criar uma arquitetura para softwares que integravam tecnologias de realidade estendida em laboratórios remotos. Então, nesse sentido, foi criado já um novo termo. Como comentei com vocês, essas coisas evoluem. O termo criado foi Laboratórios Remotos Estendidos, que foi publicado em inglês, então, né, eu criei o termo XRL, Laboratórios Extended Remote Laboratories, ou Laboratórios Remotos Estendidos. Ou seja, isso faz com que eles não tenham essa desvantagem da falta de imersão. Então, vocês podem ver, sabe, que às vezes existe uma ferramenta muito bacana, ela é muito legal, porém, ela tem esses fatores, e quando a gente pensa, poxa, mas seria legal, sabe, isso aqui, ela não é muito imersiva, mas tem esse outro que é imersivo, porém ele não tem dados reais. Aí junta as duas coisas e fica uma coisa nova, isso é muito legal. E quando a gente fala nesse sentido, eu não falo só da minha tese, da tese da colega que eu comentei. Também tem empresas como a Labster, é uma empresa que faz isso, a Ubicin, elas não fazem com laboratórios remotos, são simulações na verdade, mas eles usam realidade virtual. São softwares educativos, são pagos, no caso é uma empresa privada, mas que, por exemplo, assim, o aluno vai colocar os óculos de realidade virtual, um aluno de medicina, um aluno de enfermagem, e vai poder fazer ali uma cirurgia de forma virtual, sem usar os recursos. Então, fica uma coisa muito mais em conta do que usar ali ferramentas, fazer aquela cirurgia fisicamente. Eles têm muitos recursos assim, e são exemplos. E são exemplos de como a gente pode usar essas tecnologias em muitos aspectos, no sentido de melhorar a educação, sabe? Porque tanto no ensino de biologia, quanto no ensino de engenharia, podemos pensar em diversas abordagens de como se pode aplicar a realidade estendida na educação. Eu comentei, né? No caso, quando eu fiz a minha tese, criei essa arquitetura e fiz um protótipo. E no protótipo foi comprovado que os alunos se sentiram, a gente aplicou um laboratório remoto tradicional e o que eu fiz, que era em realidade virtual, e os alunos se sentiram muito mais imergidos, sabe, muito mais imerso usando o laboratório em realidade virtual, e eles gostaram, eles desfrutaram mais de usar, eles acharam mais legal, assim, gostaram mais. Foi aplicado com 150 alunos de uma escola pública em Criciúma, Santa Catarina, e eles realmente deu para ver uma diferença bem grande. No aprendizado, nós vamos ter que rever os dados, porém, foi na parte da usabilidade, realmente a usabilidade usando a realidade virtual, os aspectos assim, aumentou bastante. Então, a gente vê que é algo que realmente tem muito que contribuir no âmbito da educação. Então, gente, como comentei com vocês, são técnicas que nós podemos aplicar, que às vezes nós temos algo, temos um produto, temos aí um recurso que usamos na educação, porém que podemos ter este clique, podemos ter essa ideia, poxa, mas tem essa outra tecnologia que é muito interessante, se talvez integramos essas tecnologias, trazemos uma grande melhoria. Isso é inovação. Então tá, pessoal, esse é o fim deste bloco, agora eu abro um momento aí para vocês discutirem com o mediador. E nós nos vemos no próximo bloco. Até mais!
Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro bloco. Neste momento, vamos falar sobre Learning Analytics, que são analíticas de aprendizagem, que é um tema muito interessante atualmente no âmbito da educação. Eu acredito que principalmente para quem pesquisa, para quem desenvolve aplicativos nessa área, mas até para os professores também, que às vezes não estão tão ativos nessa parte do desenvolvimento, mas que podem ter ideias, e essas ideias logo se tornam recursos, produtos que podem estar sendo usados. Então, gente, Learning Analytics é uma técnica da ciência de dados que nós usamos para checar, né, como os alunos estão aprendendo. Por exemplo, um exemplo de analítica de aprendizagem, quando eu fiz a minha tese, como eu comentei com vocês, foi realizada aí dois questionários com os alunos. Um questionário foi de aprendizagem e outro questionário foi mais para a parte de usabilidade, de experiência de usuário, para ver se os alunos tinham gostado da ferramenta. E eu vou focar mais nesse de experiência de usuário. O que nós fizemos, né? Serão 150 alunos e metade usou um laboratório remoto tradicional e a outra metade usou um laboratório remoto em realidade virtual, que era o protótipo que eu tinha desenvolvido para a tese. Estou dando exemplo da tese porque ela é muito recente, ela vai ser defendida esse ano e eu acredito que seja bem conveniente com o que estamos vendo aqui neste curso. Então, o que foi feito, apliquei este questionário e logo eu fiz diversas análises usando a linguagem de programação R para extrair dados e a partir desses dados eu pude ver como eles se sentiam usando o laboratório, a motivação, a usabilidade. Eu conseguia ver se eles achavam o laboratório útil, se eles achavam o laboratório prático, fácil, ou se eles achavam menos útil que fácil, ou menos fácil que útil, e com essas ferramentas nós podemos usar aí para ver se os alunos estão aproveitando o uso. E algo muito interessante também é analisar como eles aprendem também. Não foi um estudo que eu fiz, mas que outra colega fez, que era de análise de aprendizagem em um laboratório remoto. O que ela fez, na verdade, foi que analisava quantos cliques, quantas tentativas, fazia ali um controle com o usuário, aí, o aluno que estava usando esse laboratório remoto, e via como ele aprendia. Ela via se ele tinha dificuldade pela quantidade de tentativas que ele tinha, de tentativas que ele não estava tentando, só que ele não sabia o que fazer, clicava em qualquer coisa. E dessa forma nós podemos usar estes dados para melhorar a experiência, porque a ideia não é que o nosso aluno passe dificuldade, a ideia é que ele aprenda, a ideia é que a gente faça, desenhe, projete um laboratório que seja intuitivo o suficiente. Eu sei que com alunos às vezes é complicado. Eu sou professora e eu sei que às vezes é complicado, mas acredito que se a gente faz algo mais intuitivo possível, facilita tanto a nossa vida quanto a deles. Então, o Learning Analytics ele é muito bom por isso. Eu vi que no Moodle vocês têm aí alguns materiais que vocês podem ler e eu acho que é muito interessante, sabe? Vocês aprenderem um pouco mais sobre isso. Eu sei que alguns de vocês aí são docentes que não lidam diariamente com essa parte de ciência de dados. Mas, de qualquer forma, é interessante conhecer, saber como funciona, porque como falei com vocês, né? Às vezes vocês podem não desenvolver algo, mas que podem aí estar em contato com quem desenvolva e juntos podem pensar em uma solução. Eu falo sempre de forma muito aberta, porque eu reconheço que tem pessoas de várias áreas que às vezes vêm de situações diferentes e trabalhando juntas nós podemos conseguir um resultado em comum. E quando a gente fala de Learning Analytics, a gente também tem que pensar um pouco sobre as competências digitais, como quem tem as competências digitais para realmente aplicá-las e como obter essas competências digitais. Uma pessoa que já trabalha com computação claramente terá um pouco mais de facilidade nessa área. Mas se não, pessoal, eu acredito que a chave para isso é a formação. Se vocês acreditam que esse tema é interessante, sempre buscar aí um curso, uma formação mais específica na área de Learning Analytics. Se não é o que eu comento, estar em contato com pessoas que conheçam da área. Mas, de todos modos, se vocês querem compreender um pouco mais sobre Learning Analytics, eu indico que vocês deem uma olhada na tese de Karina Nunes Tullia, que fez a tese recentemente pela Unicamp e que trabalhou com Learning Analytics no contexto de laboratórios remotos. E eu acredito que pode ser muito proveitoso para que vocês entendam um
pouco melhor como funciona a Learning Analytics e como aplicar no contexto de vocês. Realmente é uma área muito interessante, que pode ser muito aproveitada e que tem sido bem aproveitada no âmbito de laboratórios remotos, já que nós estamos analisando, brinca muito com a questão de experiência de usuário também. E é algo muito interessante para a gente estar discutindo. Então, pessoal, agora eu abro o espaço para que vocês discutam sobre o sistema com o mediador e nós nos vemos no próximo bloco. Olá, pessoal! Então, esse é o nosso último bloco aqui dessa noite, deste módulo. Logo, vocês têm atividades ali no curso que eu vi que vocês têm. Então, neste vídeo, nesta live, a gente discutiu aí práticas inovadoras em laboratórios remotos e competências digitais. A gente vê que é muito importante a gente obter as competências digitais, que por mais que a gente pense que os nossos alunos são nativos digitais, nem sempre eles são tão assim. Então, gente, nós também vimos também essa questão, né, do laboratório remoto, que é muito bom, uma ótima, uma muito forte ferramenta, porém que tem a questão da imersão que pode ser resolvida, né, felizmente, com a realidade estendida, né? A gente vê que a realidade estendida traz essa imersão que muitas vezes falta no laboratório remoto e que diversos trabalhos, aí, muitas teses têm sido desenvolvidas nesta área, nessa temática. Vamos pensar, né, em que laboratórios remotos seria interessante aplicar essas técnicas e por quê? E em outras técnicas, por exemplo, porque por exemplo, não só laboratórios remotos, mas também simulações, softwares, empresas dedicadas a isso, né? Também tem a questão ali, não comentei com vocês, me esqueci de comentar, dos gêmeos digitais, que é uma área muito interessante. Gêmeos digitais é algo que está dentro do âmbito aí da realidade estendida, da realidade virtual. Um gêmeo digital é uma cópia, é um clone de algo que existe no nosso mundo real, no nosso mundo, né, na nossa realidade natural. E este clone, ele é posto na realidade virtual e ele atua idêntico, igualzinho à sua cópia no mundo natural. E isso parece um pouco assustador, não é? Mas não é tanto assim, não. Na minha tese, eu desenvolvi um gêmeo digital. Era um gêmeo digital de um laboratório remoto. Então, ele era um laboratório remoto, ele era uma representação em 3D do laboratório remoto no mundo virtual. E ele tinha os mesmos comportamentos que o laboratório remoto, porque eles usavam os mesmos dados. Os dados eram coletados em tempo real e passados até este equipamento virtual. Então, ele era, na verdade, um laboratório remoto, apesar de que sua estrutura era 3D, mas era porque ele era esse gêmeo digital do laboratório remoto. E ele foi muito bom, assim, porque ele tinha dados reais. Porém, estando neste ambiente virtual, era possível rotacionar, ampliar, isso que eu estava falando para vocês, sabe? Que os alunos tinham mais facilidade em interagir com essa ferramenta, então se tornava mais acessível e mais imersiva, e é algo muito interessante o termo aí, vocês podem pesquisar, gêmeo digital hoje em dia na indústria, na medicina, tá muito popular e a educação não pode ficar de fora, né, gente? Então é algo muito legal que eu indico vocês lerem um pouquinho mais sobre. Agora, também, né, questão de competências digitais, como é importante reforçar, isso brinca um pouco, sabe, com o Learning Analytics, que nós tínhamos comentado, porque Learning Analytics é a analíticas de aprendizagem, que é a ciência de dados, análise de dados, que é algo muito de ciência da computação, de sistemas de informação, para quem não é muito da área, eu entendo que pode ser um pouco desafiador. Porém, desafios são importantes, pessoal. Desafios fazem com que a gente melhore, que a gente aprenda. Então, eu indico que vocês pesquisem um pouquinho mais sobre isso. Tem alguns artigos ali no Moodle que vocês podem ler um pouquinho mais, que é bem legal. E como comentei na minha tese, na tese ali da minha colega Karina, né, foi usado Learning Analytics. E acredito que é algo que enriquece muito trabalho. Então, quem está buscando aí também fazer uma pesquisa, criar uma ferramenta, aplicar, é importante considerar estes aspectos.
Além disso, acredito que comentei alguma coisa de gamificação, também é interessante aplicar nesse contexto, né, da aprendizagem, sempre tá em alta, elementos de jogos dentro da educação. Eu acredito que quando a gente aplica ferramentas como de realidade virtual estendida, a gente até pode brincar e juntar mais alguns aspectos juntos para deixar a experiência mais imersiva. Então, pessoal, o mundo está mudando, a tecnologia está evoluindo, cada dia aparecem coisas novas para a gente aprender, para a gente integrar, para a gente entender com nossos alunos. Então, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar aprendendo. Sempre eu, né, parabenizo vocês por estarem aqui fazendo este curso, porque é muito importante, é fundamental hoje em dia o professor estar atualizado. Então, vocês já estão no caminho certo. Gente, agora, este momento agora que o José Pedro vai fazer com vocês vai ser de discutir o que a gente viu, de conversar, de ideias, sabe? Se o que foi dito na aula de hoje abriu, assim, um horizonte, se vocês tiveram alguma ideia bacana, assim, legal. Se vocês querem saber mais também, né, sobre essa área, sobre os trabalhos, ele pode comentar com vocês alguns dos trabalhos que foram feitos e divulgar aí os links também. Então, gente, eu agradeço muito pela atenção, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Eu sinto muito de não poder estar presencialmente, bom, ao vivo, né? Ao vivo, porque eu acredito que seria mais proveitoso, mas é o que nós temos, né? É o que tem para hoje. Então, como comentei, se vocês gostariam de ter o meu contato, de saber um pouco mais sobre o meu trabalho também, ou algo assim, vocês podem conversar, perguntar e nós podemos estar em contato. Então, pessoal, encantada de conhecer vocês, mesmo que de forma assíncrona, né? E aproveitem o curso.